Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Mônica do canal De Tudo Um Pouco. E hoje eu vim deixar uma receita para vocês da massa pão de ló. Olha só para vocês verem como essa massa fica fofinha e fica uma massa muito bonita. Então bora lá para os ingredientes. Lembrando que os ingredientes eu peso, então eu vou passar tudo em gramas. 200 gramas de farinha de trigo, 3 ovos, 150 gramas de açúcar, 125 ml de leite ou 130 gramas de leite e uma colher rasa de fermento. Lembrando que deixar os ingredientes separados antes de iniciar a receita faz toda a diferença. E se você quiser uma quantidade maior de bolo, de massa, é só você dobrar a receita. Muito bem. Em uma batedeira eu começo colocando os ovos. Em seguida eu coloco o açúcar. E deixo bater tudo muito bem por uns aproximadamente 10 minutos na velocidade máxima da batedeira. Eu vou estar mostrando para vocês como que ele tem que ficar. Tem que ficar um creme bem clarinho. Olha aqui para vocês verem como ele já clareou bastante, mas ainda não tinha dado o tempo certo. Ainda não tinha os 10 minutos, então vou deixar batendo mais um pouquinho e já mostro para vocês como ele fica. Na verdade, daqui para o ponto final dele não tem muita diferença na cor, mas é necessário que você bata pelo tempo certo para que sua massa não dê errado, tá bom, gente? Gente, já vou logo pedindo desculpa para vocês se o áudio não está dos melhores, se a gravação também não está dos melhores, tá bom, gente? Eu tava gravando sozinha, sem tripé, e tenho criança também, gente, então vocês imaginem aí como não é fácil ficar totalmente em silêncio. Olha só, pessoal, aqui já deu os 10 minutos, né? E eu já vou desligar. E olha só para vocês verem como fica um creme claro. Olha só para vocês verem. E aqui a gente já vai iniciar, né, o próximo passo, que é acrescentar a farinha de trigo e o leite aos poucos, tá bom? Eu começo colocando aqui metade da farinha de trigo. Peneiro tudo muito bem. Se você de repente usa uma farinha de trigo que é bem fina, de uma marca muito melhor, nem precisa nem peneirar, né? Mas por via das dúvidas eu prefiro peneirar. Agora eu acrescento metade do leite, tá bom, gente? Apenas metade e misturo delicadamente. Não precisa ser tão delicado, mas também não precisa ser tão rápido. Eu vou mexer, já mostro pra vocês que tava um pouco difícil de mexer com uma mão só. E a massa fica assim, depois de misturar muito bem. E agora vamos acrescentar o restante da farinha de trigo, né? A outra metade que a gente tinha separado. Agora eu venho com a outra metade do leite e é o mesmo processo, gente, de misturar muito bem, tá bom? Eu tô sempre parando para poder mexer porque eu estava com a mão só e a vasilha não estava tendo firmeza para mexer, né? Mas eu mostro para vocês misturadinho. E a nossa massa, ela fica assim, pessoal, a massa muito bonita. É uma textura bem homogênea, tá vendo? E o nosso último passo, que é o fermento, tá? Vocês acrescentam o fermento. E mistura também novamente, muito bem, até incorporar em toda a massa. Pronto, agora com a nossa massa já prontinha, a gente vai passar para a forma. Eu tenho aqui uma forma improvisada, né, que na verdade é uma panela que eu tirei o cabo dela. Já tá untada com óleo de coco e farinha de trigo, tá? Mas você pode untar com manteiga, com o que você tiver aí. Essa minha panela, gente, ela mede 19 por 7 de altura, tá bom? E aí eu vou levar aqui na minha airfry forno. E a airfry já dá o tempo de 30 minutinhos a 180 graus. Vocês podem ver que eu deixo, gente, a forma bem no último mesmo, né, no último espaçamento que tem para deixar, porque a airfry ela costuma deixar a casquinha
bem grossa no bolo. Não sei se acontece só comigo, mas aí eu optei por deixar na última, porque normalmente eu deixava um pouco mais acima, na outra prateleira de cima. E aqui o nosso bolo assado, gente. Depois dos 30 minutos, eu percebi que ele ainda não estava assado no meio. Aí eu deixei mais uns 10 minutinhos, ou seja, totalizou aí 40 minutos na airfry. E ficou totalmente assado, totalmente pronto. Olha pra vocês verem como fica maravilhoso esse bolo, gente. Super macio, fofinho. Como eu falei pra vocês, na airfry deixa com a casquinha um pouquinho mais grossa, mas nada que não resolva, né, tirando. E fica maravilhoso. Olha, parti aqui pra vocês verem como fica. E, gente, é surreal, surreal de tão maravilhoso que fica essa massa, gente. Fofinha e uma delícia. E se você gostou dessa receita, já vai deixando seu like, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal para mais vídeos como esse. E, gente, só façam, façam muito, vocês não vão se arrepender. Então é isso. Um beijo, ficam com Deus.